Bom, você vai me ajudar, pode ser no teclado. Vocês estão me ouvindo melhor com isso aqui? Ah, agora saiu. Pessoal, pode se assentar. Pode se assentar, fica tranquilo. Eu acho que não tem ninguém. Os meninos, vem pra frente. Eu queria que ali atrás ficasse só quem vai cuidar do som e só quem vai cuidar da projeção. Lembrando que eu pedi pra ninguém ficar sozinho, então a Gi pode ficar aí com a Manu, Gi. Não quero que hoje ninguém fique sozinho. Tô dando um play no meu tablet hoje. Vocês viram meu tablet da Tilibra, topzera. E antes de mais nada, eu queria partir com vocês para a leitura bíblica. Como vocês sabem, eu sempre falo: quem trouxe a versão celulose, vai na celulose. Quem não trouxe a celulose, versão celular. O importante é você abrir a sua Bíblia comigo. Tá bom? Nós vamos ler uma passagem que está em Efésios, capítulo 5 e versículo 18. Uma mensagem bem conhecida, um versículo muito conhecido da igreja. Esse versículo é muito conhecido. Amém, pessoal? Misericórdia, Deus. Eu fico imaginando assim, o pessoal que nem responde quando chegar assim uns 40, 60, assim, sabe? Amém, pessoal? Mais ou menos assim. Efésios capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Para a pessoa se embriagar com vinho, ele tem que se encher do quê? De álcool, certo? Então ele vem dizer assim, ó: mas embriaguei-vos com o Espírito. Enchei-vos do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Fiquem ludibriados pelo Espírito. Saiam de si com o Espírito Santo. É isso que Paulo está escrevendo aos Efésios. Olha, não bebam, não se embriaguem, não usem do vinho. Mas se você tiver que sair de si próprio, saia para o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E há alguns dias eu venho conversando com vocês. Eu tenho falado para vocês que após o carnaval nós vamos começar uma campanha de oração. Quem quiser participar com a gente, para a gente ser cheios desse Espírito Santo, para a gente buscar a presença do Espírito Santo, para nós vivermos algo que alguns chamam de batismo com o Espírito Santo e outras pessoas vêm chamar de plenitude do Espírito Santo, que é o quê? Ser cheio por completo do Espírito Santo. Eu tenho ensinado para vocês e falado para vocês que o Espírito Santo, o dom de línguas estranhas, o dom de interpretação de línguas, profecias, sonhos espirituais, visões, o dom de curas e entre outros dons. Paulo, se eu não me engano, ele vai falar, se eu não estiver enganado, são 9 dons, pode ser que eu esteja enganado, mas se eu não estiver enganado, são 9 dons. Ele fala em 1 Coríntios, capítulo 12, e também no capítulo 14 também. Ele vem falar sobre esses dons. E esses dons, eles não é para uma ou outra pessoa. Essa plenitude do Espírito Santo, esse dom de falar em línguas estranhas, esse dom de sair de nós mesmos, da nossa carne, e entrarmos no reino espiritual, entrarmos nessa questão do Espírito, e que o nosso Espírito conversar diretamente com Deus, não é algo que é para mim, não é algo que é somente da minha esposa ou somente do pastor. Não é algo exclusivo. Deus, ele não tem exclusividade. Deus, ele não faz uma acepção de querer ou para um ou para outro. Na realidade, Deus, ele quer que toda criatura seja cheia da sua glória e do seu espírito. Essa é a realidade, é isso que a Bíblia vem nos trazer. Mas hoje, enquanto eu estava meditando, conversando com Deus, eu me perguntava: Senhor, qual que é a mensagem que eu vou levar? E eu entendi bem claro de trazer isso para vocês essa noite, de falar um pouco sobre o Espírito Santo. Porque nós clamamos tantas vezes ao Espírito Santo, nós chamamos o Espírito Santo, nós pedimos por ele, mas o que nós sabemos dele? Porque é fácil. É fácil eu chegar e falar sobre a Julian aqui hoje. Eu estou casado com a Julian há 4 anos e meio.
estamos caminhando para 5 anos. Nós estamos juntos há 6 anos e meio, caminhando para 7 anos. Eu sei dos gostos dela, do calçado dela, eu sei da cor preferida dela. Eu sei da onde ela gosta de ir, o que ela gosta de fazer, o tipo de música que ela gosta de escutar, o tipo de conversa que ela sabe. Eu sei isso dela porque eu conheço ela. Mas se eu pegar aqui, por exemplo, hoje o Thiago, o que eu sei dele é que ele é baterista e que ele está trabalhando com vendas externas. É isso, Thiago? Não sei mais nada. Então eu não saber sobre ele cria entre eu e ele uma barreira, e essa barreira tem que ser quebrada aos poucos com o conhecimento. E é sobre isso que eu quero falar sobre nessa noite. E é sobre esse tema que eu quero trabalhar com vocês em algumas pregações. Não que eu não vá sair para outro tipo de pregação, não é isso que eu estou dizendo. Mas é que existe uma necessidade da gente conhecer o Espírito Santo de Deus. Porque a gente diz conhecer a Deus, a gente diz conhecer a Jesus, a gente diz conhecer ao Espírito Santo, isso é uma realidade. Mas se hoje alguém chegar e perguntar para você quem é o Espírito Santo de Deus, o que você pode responder para essa pessoa? Eu gostaria que você pudesse, se alguém quiser, ou melhor, tem alguém que poderia levantar a mão e dizer assim, eu sei algo sobre o Espírito Santo nessa noite e compartilhar com a gente? Eu não estou querendo fazer isso para envergonhar alguém, eu não estou querendo fazer isso para criar alguma coisa negativa, não, de maneira nenhuma. Essa minha pergunta é, o que você sabe hoje sobre o Espírito Santo? Se alguém perguntar para você, o que você pode dizer? E aí, tem alguém que gostaria de deixar algo? Pessoal, veja, não estou pedindo para criar algo negativo, não, de maneira nenhuma. Tem alguém que gostaria de falar algo hoje, compartilhar? Olha, eu acho que o Espírito Santo de Deus. Não, então vamos conversar um pouquinho sobre ele. E de início eu gostaria de dizer para vocês que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E talvez eu falar para você que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Talvez na sua cabeça você possa olhar agora e imaginar e dizer, como assim, Júnior, uma pessoa? Como que o Espírito Santo é uma pessoa? Algumas pessoas, alguns cristãos, alguns segmentos do cristianismo, eles pregam que o Espírito Santo, ele é uma força motora, ele é uma energia, ele é somente um espírito. Mas a realidade é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E é uma pessoa da Trindade de Deus. Quando eu falo Trindade de Deus para vocês, eu estou dizendo que Deus ele é 3 em 1. Talvez isso cause um pouquinho de confusão. E eu sei que nessa noite eu vou causar confusão na cabeça de alguns de vocês. Algumas pessoas, alguns de vocês vão sair com a mente um pouco mais esclarecida, porém alguns de vocês vão sair com a mente um pouco mais confusa. Mas na realidade é isso que eu quero. Não é que eu queira confundir vocês a ponto de vocês não saberem o que está acontecendo. Eu gostaria de talvez confundir alguns de vocês para que vocês criassem ou criem dentro de vocês uma curiosidade sobre o Espírito Santo. E que vocês podem me perguntar durante a semana. Vocês têm direito de me mandar mensagem, de perguntar no grupo se vocês quiserem, ou de me mandar mensagem no particular. O meu celular, o meu WhatsApp, ele nunca teve fechado para ninguém. Eu sempre tenho mandado mensagem e assim que vocês mandarem mensagem para mim e eu puder responder vocês, eu vou responder. Então a primeira coisa que eu queria dizer é que o Espírito Santo, verdadeiramente, ele é uma pessoa. Mas para que você não se confunda, se você quiser anotar alguma coisa no seu celular, você fica à vontade. Se precisar de uma caneta, um papel, a gente arruma. Mas a primeira coisa é que uma pessoa é um ser existente. É uma vida existente. Eu não quero que você confunda pessoa com ser humano. Eu sou uma pessoa humana, um ser humano, um ser existente humano. Mas quando eu falo que é uma pessoa, é um ser existente, racional, consistente, consciente, com capacidade. Isso forma uma pessoa. Isso que a gente pega no dicionário. Quando a gente fala de pessoa, fora ser humano. Então, um ser que é consciente, um ser que é existente, um ser que tem capacidade, isso se chama pessoa. Algo que é vivo, algo que pensa.
Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa dentro da Trindade. E eu não quero diminuir, eu vou dizer entre aspas aqui com vocês, que eu não sei se essa é a palavra certa, eu vou dizer entre aspas, a pessoalidade do Espírito Santo. Eu não quero que vocês diminuam essa pessoa do Espírito Santo na vida de vocês. Porque muitas vezes a gente dá atenção a Deus Pai da maneira que é correta. A gente dá atenção ao Deus Filho, Jesus, da maneira que é correta. Mas muitas vezes, por não entender esse Deus Espírito Santo, a gente acaba deixando um pouco de lado. E é isso que eu não quero que aconteça nas nossas vidas. É isso que eu não quero que aconteça com vocês. Vocês deixam o Espírito Santo de lado. Eu não quero que vocês imaginem que o Espírito Santo é só um poder sobrenatural que vem na nossa vida e que nos faz ter dons, que nos faz ter coragem, que nos faz ter atitude. Não, eu quero que vocês entendam que o Espírito Santo, ele é presente como pessoa. Assim como nós podemos sentir. Se você nesse momento não estiver sentindo o Espírito Santo, eu gostaria que você pedisse a Ele: Espírito Santo, senta junto comigo. Espírito Santo, caminha junto comigo. No seu deitar, no seu levantar. Quantos aqui quando oram, antes de sair do seu quarto, eu não vou falar antes de você se arrumar, eu não vou falar antes de você ir ao banheiro, escovar os dentes, pentear o cabelo, porque uma coisa é uma intimidade entre marido e mulher. A outra coisa é você ter intimidade com alguma outra pessoa, talvez com pai, com mãe, ou até respeito, com irmãos. Mas se for uma pessoa importante na sua casa, você não vai receber essa pessoa com mau hálito, mal arrumado, o cabelo tudo bagunçado. De que maneira você vai receber uma pessoa importante? De uma maneira apresentável. Talvez não a melhor roupa, a melhor camisa, a melhor calça, mas de uma forma apresentável. Então, assim, eu gostaria de perguntar a vocês hoje, já afirmando que o Espírito Santo é uma pessoa, quantos de vocês têm pedido para o Espírito Santo caminhar junto com vocês na hora que vocês saem de casa? Tipo, é abrir a porta do quarto depois de pronto e dar o primeiro passo no corredor e falar: Espírito Santo, aonde eu for nesse dia, caminha junto comigo. Porque a Bíblia vem falar em João capítulo 14, depois eu vou separar os versículos, que Jesus deixou bem claro o seguinte: olha, eu vou voltar ao Pai, mas eu deixarei com vocês o Consolador. E Consolador é um dos nomes do Espírito Santo de Deus. Então, quantos de nós que pedimos os dons espirituais, que pedimos revestimento de poder, que pedimos a misericórdia, que pedimos proteção, temos convidado ao Espírito Santo de caminhar aos nossos lados? E aí, muitas vezes, a gente nem percebe e acaba tendo um dia frustrado, um dia difícil, um dia complicado, mas eu convidei o Espírito Santo para caminhar junto comigo? Eu convidei o Espírito Santo para estar junto comigo nesse dia? Sem você lembrar do irmão que está do seu lado. Sem você lembrar da pessoa que está do seu lado. Com a maior sinceridade, quantos que nesse dia pediram para o Espírito Santo caminhar junto? São poucos. Então é necessário que a gente peça ao Espírito Santo, a gente convide ao Espírito Santo para fazer morada na nossa vida, para estar junto conosco, para caminhar junto conosco, porque Ele é uma pessoa. E não, o Espírito Santo não vai chegar metendo o pé na porta, arrombando para entrar para dentro. O Espírito Santo, ele vai esperar por você. Amém, pessoal? Então, assim, sabendo que Ele é, como que eu vou conseguir falar sobre isso? O Espírito Santo, ele toma forma, o Espírito Santo, ele é forte, o Espírito Santo, ele é poderoso. Mas, Júnior, aonde, em que lugar a gente consegue entender algumas coisas sobre isso? Projeta para mim, fazendo favor, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 16. A gente vai ver o 16 e o 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Depois eu vou dizer algum dos nomes, se der tempo ainda hoje. Eu quero que você entenda. O Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Versículo 17. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. O Espírito Santo, ele tomou forma de pomba e desceu sobre a vida de Jesus.
Então o Espírito Santo, ele tem forma. O Espírito Santo, ele é verdadeiro. O Espírito Santo, ele age conforme a vontade de Deus. Lucas, capítulo 4. Hoje eu vou usar bastante versículos. Lucas, capítulo 4, versículo de número 18. Olha a afirmação. Pessoal, eu queria deixar bem claro para vocês que na Trindade existe 3 pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Cada um com a sua própria forma de ser, cada um com as suas características, mas todos únicos, juntos, unidos. Veja só, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Quem é esse que está falando? Jesus. Aqui a gente consegue identificar que Jesus é um e o Espírito Santo ele é outro. Veja, eu preciso que vocês me deem toda a atenção. Na última leitura que nós fizemos, nós vimos toda a Trindade ali. Jesus estava ali, o Pai falou ali e o Espírito Santo desceu ali. Então aqui o Espírito Santo do Senhor, o Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus está falando. É Jesus que está falando. João capítulo 15, fazendo um favor, versículo de número 26. João capítulo 15, versículo de número 26. Mas quando vier o Consolador, aqui é Jesus falando ainda. Jesus ele está falando que o Espírito Santo viria. Que eu da parte do Pai. Olha, novamente. Jesus representando o Pai. Que eu da parte do Pai hei de enviar aquele Espírito de verdade. Que precede do Pai, testificará de mim. Olha os 3 aqui no mesmo momento se unindo. Os 3 estão se unindo nesse momento. Mas quando vier o Consolador, Espírito Santo, que eu, Jesus, da parte do Pai, é Jesus representando o Pai aqui nesse momento, hei de enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que precede do Pai. Então o Espírito Santo está vindo de quem? Do Pai. O Espírito Santo está vindo do Pai. Testificará de mim. Então, quando a gente começa a entender que os 3 são um, e que Jesus enviou uma parte para nós, nos deu acesso. Porque quando a Bíblia fala sobre o Consolador, em João 14, se quiser projetar para mim, João 14, eu vou até procurar o versículo certinho para não errar, mas vai ser o versículo, se eu não me engano, 16. João 14, 16, vamos ver. Isso. João 14, 16 vem falar: e eu rogarei ao Pai, Jesus vai pedir ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Olha que quando Jesus fala que vai dar outro Consolador, algumas Bíblias vai falar de outra maneira, vai falar um auxiliador. Que na realidade essa palavra no grego, que eu não marquei essa palavra, pessoal, eu tô vendo que tem gente encolhida, se tiver frio a gente sobe a temperatura, tá? É só vocês falar com o pessoal, com o Mateus. A gente sobe a temperatura, tá bom? Então quando Jesus ele fala, eu vou enviar outro Consolador, ele está se colocando ali, se equiparando, falando assim, nós somos parte em Deus. Nós somos um juntos. Eu vou subir porque a minha característica aqui, o que eu tinha que fazer aqui sobre o reino, eu fiz. Mas eu vou enviar outro para vocês, porque vocês não podem ficar sozinhos. Vocês não podem ficar sós. Então veja, que o Pai é um, o Filho é um, o Espírito Santo é um, mas os 3 são um só. Os 3 estão ligados. Então quando nós buscamos o Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós estamos falando que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus que é Espírito Santo, ele pode habitar dentro de nós. É um. Os 3 são um. Vocês conseguem entender o que eu estou tentando ensinar para vocês nessa noite? Ou tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida que está por aqui ainda? Pessoal, se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Você tem direito. Júnior, eu tenho vergonha. Me pergunta no WhatsApp. Não se esquece de tirar sua dúvida. Como eu falei para vocês, algumas pessoas vão ter um nó, outras não. Então a gente consegue entender que o Espírito Santo, junto com Deus, Pai e Filho, eles têm uma ligação, mas ao mesmo tempo eles são diferentes. Projeta para mim, fazendo favor, Mateus capítulo 28, versículo 16.
Mateus, capítulo 28 e versículo 16. Fazendo um favor. Opa. Versículo 6. Pessoal, houve uma falha minha aqui. Projeta para mim 1 Coríntios 12. A falha foi minha, tá, gente? Fazia parte do script. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Vai ser o versículo 4, 5, 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quem que dá os dons mesmo? Os dons pertencem a quem? Nós temos a forma de dizer que são os dons do Espírito Santo. Mas a Bíblia vem falar que os dons pertencem a Deus. Só que a Bíblia vai falar também que quem distribui os dons é o Espírito Santo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Peraí, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em todos. Então, em um momento, vai falar que os dons do Espírito é o mesmo. Os dons de Deus são o mesmo. E o mesmo Deus opera em tudo. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem ver que Deus e o Espírito Santo estão juntos? Unidos? Estão ali juntinhos? Projeta para mim 2 Coríntios 13, 13. O último versículo que existe na carta de 2 Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Olha Paulo falando o nome dos três. Mas espera aí, não é Deus que dá a comunhão? Mas nós não temos comunhão através da morte de Jesus Cristo? Ou o amor de Deus, mas Jesus Cristo foi a fonte de amor que veio até nós. Então assim, os três estão juntos. E eu preciso que vocês entendam isso nessa noite. Eu desejar que o Espírito Santo, ao me deitar, que ele se deite junto comigo, é eu dizer, Deus Pai, fica comigo. Filho, ou seja, Jesus Cristo, fica comigo. É pedir ao Espírito Santo. Volto a dizer, a gente foca tanto no Deus Pai e no Deus Filho, que nós nos esquecemos do Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo, ele quer estar ao teu lado. A Bíblia vem falar que o Consolador é esse Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que está conosco aqui nesse momento, nessa noite, representando a Jesus Cristo e representando a Deus Pai, que criou todo o céu, toda a terra, todo o universo. Que tudo que foi criado através do Verbo de Deus. E a Bíblia vem dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você consegue pegar a magnitude do Espírito Santo que eu estou te falando nessa noite? Você consegue entender como é grande esse Espírito Santo de Deus? Porque se eu não entender quem é o Espírito Santo, como eu venho pedir para o Espírito Santo habitar na minha vida? É simples, a gente tem fé, a gente pede por fé que a gente seja batizado no Espírito Santo, que a gente tenha a sua plenitude, e por fé Deus concede. Afinal, é a própria palavra que fala que se eu tiver um pouquinho de fé, eu vou falar para uma montanha, saia desse lugar e vai para outra, e a montanha vai. Só que a mesma Bíblia vem dizer que a fé que eu tenho é dada por Deus. Logo, sem Deus eu não consigo o Espírito Santo também. Está tudo junto. Vocês conseguem entender sobre o Espírito Santo nessa noite? Sobre a personalidade, olha que lindo. A Bíblia vem falar que o Espírito Santo ele tem personalidade. Ele tem personalidade. Aí a gente fala assim, né? Não, fulano de tal tem personalidade forte. Vocês querem ver uma personalidade forte, é do Espírito Santo de Deus. Projeta para mim 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 11. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Vocês lembram quando a gente estava no colégio? Eu estudei em colégio público. E o colégio público tinha vendinha, tinha cantina. A cantina
era o lanche do governo. A vendinha era um mercadinho dentro do colégio. Eu não sei como funciona o colégio particular porque eu não estudei. Então a gente, quando comprava alguma coisa, quando a gente levava alguma coisa, o que a gente fazia? A gente repartia para quem a gente queria. Isso quando a gente não queria e deixava só para nós mesmos, né? Personalidade. O Espírito Santo tem personalidade. A Bíblia vem falar que ele reparte a cada um da maneira que ele quer os seus dons. Mas é a maneira também que nós procuramos. Porque o Espírito Santo ele não vai pegar algo que é de Deus e entregar para uma pessoa que vai usar para uso próprio. O Espírito Santo não vai pegar e dar algo para você que você não vai usar. Sabe quando o Espírito Santo dá algo para nós? Quando a gente deseja usar esse algo em prol do reino, em prol da vida do próximo. Sabe por que muitas pessoas patinam e não conseguem prosperar? Vamos falar da vida financeira um pouquinho? Por que o Espírito Santo, ou por que Deus não prospera algumas pessoas? Porque algumas pessoas não conseguem repartir o que têm. A partir do momento que você conseguir repartir o que tem, o Espírito Santo vai te prosperar. Vamos sair do dinheiro? Eu falei um pouquinho de dinheiro. Vamos sair do dinheiro? Por que o Espírito Santo não dá o dom de profecia para algumas pessoas? Porque essa pessoa vai usar em bem próprio, não ao bem do próximo. Por que o Espírito Santo não dá o dom de revelação para algumas pessoas? Porque tem pessoas revelando em troca de dinheiro, não em troca do reino. Por que o Espírito Santo não me concede o dom da cura? Porque muitas vezes eu não quero sair para curar as pessoas que necessitam. Você já parou para pensar que muitas pessoas podem ser curadas através de um abraço? Gente, quantas vezes eu vi isso? Eu e a Julian, a gente liderou jovens numa igreja, ali de Cruzeiro do Oeste, e tinha uma irmã, ela tinha um pouquinho mais de idade. Um pouquinho mais de idade assim, ela era um pouquinho mais velha que a gente, diferença de uns 10 anos. E ela cuidava muito bem dos jovens, tinha grupo de, como é que é o nome, das meninas que dançam na frente, coreografia. E ela passava por muitas dificuldades de ansiedade e depressão. E um dia eu cheguei nela, falei, fulana, vem cá, deixa eu dar um abraço, como eu gosto de você e tal, e abracei ela forte. E uns dias depois ela chegou e falou assim, Júnior, sabia que aquele abraço teu curou eu? Me curou? Eu estava tão ruim, eu estava tão doente, eu estava tão deprê, tão para baixo. Mas depois daquele abraço a minha vida mudou. Na realidade, através daquele abraço, o Espírito Santo de Deus, que estava na minha vida, trabalhou na vida dela. Mas por que o Espírito Santo ministrou o dom de cura? Porque eu não estava glorificando a mim. Eu estava glorificando a Deus Pai, em amor de uma pessoa. Amém, pessoal? 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao 14. Vamos ver o que nos fala sobre o Espírito Santo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Olha lá, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas. Vocês viram eu orando para o Espírito Santo penetrar o nosso interior nessa noite? Ainda as profundezas de Deus. Vai lá. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Para aqui um pouquinho. Volta. Isso. O meu espírito e o seu espírito humano só entende do que a nossa consciência consegue enxergar. O nosso espírito de vida, o nosso espírito humano, não consegue enxergar as profundezas do que é de Deus. Não consegue ver verdadeiramente a Deus. Sabe quando você consegue ver a face do Senhor? Sabe quando você reconhece que foi Deus que fez? Sabe quando você vê a misericórdia de Deus? É quando o Espírito de Deus está na sua vida. Quando o Espírito Santo coloca uma fagulhinha dentro de você, você reconhece o poder de Deus. Por que a gente fala que o homem mau não reconhece a Deus? Porque o Espírito Santo não habita na vida dele. A partir do momento que o Espírito Santo habita na minha vida, eu reconheço que eu sou falho, que eu sou pecador, que eu não tenho valor algum. E que se não fosse o sacrifício de Deus, se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo, realizado na cruz do Calvário, eu não estaria aqui hoje. Na realidade, o Júnior é projetado para a morte. Ou melhor, o Júnior deveria morrer. Esse Júnior aqui. Mas pelo Espírito Santo, através do sacrifício de Jesus na cruz, eu tenho salvação novamente. Amém, pessoal? Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos que havemos de pedir como convém,
mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A Bíblia está falando que eu e você, a gente não sabe nem orar. A Bíblia está falando que se eu e você fosse falar para Deus, a gente não saberia nem o que falar. Quem fala é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que pega o que a gente fala. Na oração eu falei assim, Senhor, os gemidos inexprimíveis, as palavras que eu não consigo pronunciar, às vezes o que eu não consigo nem dizer. Sabe quando você vai falar com Deus? Às vezes a gente senta na cama, ou a gente está deitado, e a gente para e fala assim, eu vou orar um pouco, eu vou falar com Deus. E sabe quando não sai nada? Você tenta falar e não consegue, e não sai, e parece que tem uma barreira ali, e você fica preso. Ou às vezes deitado no travesseiro, a única coisa que consegue sair de você é uma lágrima. Sabe quando isso acontece? O Espírito Santo ele vai lá, ele cata aquela lágrima. O Espírito Santo ele vai lá e cata aquelas palavras que você não teve nem força para dizer, leva diante de Deus, ele abre como se fosse uma carta e fala assim: Pai, você está vendo? Ele está precisando de tal coisa. Pai, o senhor está vendo? Ele está precisando de ajuda. Pai, o senhor está vendo? Ele está passando por uma necessidade. Pai, o senhor está vendo? O coração dele está machucado. Pai, o senhor está vendo? Ele está falando aqui, pai, ele não conseguiu falar. Mas eu tô interpretando para o senhor, pai. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Ele não tem forças para continuar, ajuda ele. A Bíblia vem falar que o Espírito Santo ele é intelectual. Ele entende tudo que está acontecendo. É que a gente é tão falho, tão pequeno e a gente não entende isso. Então eu quero afirmar através do Espírito Santo de Deus para você nessa noite, que toda vez que você se senta, ou se deita, ou se ajoelha para orar, e não sai nada de você, por mais que você se esforce, por mais que você queira, você faz, mas não consegue, eu tenho que te falar, o Espírito Santo está fazendo por você. Então não desista de orar. O Espírito Santo está intercedendo pela sua vida. Amém, pessoal? O Espírito Santo ele tem emoções. Efésios capítulo 4, versículo 30. Projeta para mim, Efésios capítulo 4, versículo 30. Fazendo um favor. Hoje eu vou abusar da projeção. A gente vai ver todo mundo junto. Do qual, Efésios 4, 30. Fazendo um favor. Olha, esse aí eu acho que eu não errei não, hein? Você está tentando me sabotar. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo. Pessoal, uma coisa eu tenho que falar para vocês. Se nós tivéssemos o poder de deixar Deus triste, Deus estaria na mesma altura que nós. Eu tenho o poder de magoar uma pessoa, eu posso entristecer a Julie, posso entristecer um de vocês. A Bíblia usa isso para que a gente entenda. A Bíblia usa emoções humanas em Deus e em Jesus para que nós possamos entender. Porque eles estão muito à frente de nós. Eles nos criaram. Deus nos criou. Mas a Bíblia usa. Então a Bíblia vem dizer, não entristeça o Espírito Santo. É uma pessoa. Não entristece o Espírito Santo. Amém, pessoal? Então, nós entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele está junto conosco. A gente consegue entender que o Espírito Santo, ele intercede as nossas orações até o Pai. A gente consegue entender que o Espírito Santo, ele está junto conosco e ele tem poder sobre muita coisa que acontece nas nossas vidas. Se a gente permitir, é claro. Projeta para mim, fazendo um favor. Veja, gente, que tudo quanto nós fazemos, ele vai refletir na personalidade do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai refletir na nossa personalidade também. Projeta para mim Atos, capítulo 8, versículo 29. Atos, capítulo 8, versículo. E disse o Espírito a Felipe. Quem falou a Felipe mesmo? O Espírito Santo. Sabe quando uma pessoa vem e fala assim, eu senti do Espírito Santo? E tem certeza disso? O Espírito Santo faz isso. E o Espírito Santo ele não falou somente a Felipe. O Espírito Santo de Deus, ele fala ao meu coração e ele quer falar ao seu coração também. Eu sei que tem jovens que já ouviram a voz do Espírito Santo. Eu vou contar uma experiência. Essa experiência foi bem interessante. Essa experiência foi até da minha esposa, não foi minha.
Nós estávamos morando em Cruzeiro do Oeste e nós estávamos vendo para ela poder estudar farmácia naquela época. Você queria estudar? Eu não me lembro se era farmácia. Eu sei que era um domingo e faltavam umas 2 horas para o culto ainda, 2, 3 horas para o culto. E a gente foi se deitar e ela fazendo as contas, porque se a gente fazer dessa maneira, eu consigo me formar na faculdade e não sei o quê. E de repente ela começa a chorar e ela abre um bocão do tamanho do mundo. Eu falo, menina, o que está acontecendo? Misericórdia, Deus. Ei, espera um pouco, já eu falo. Gente, vocês não entendem. E eu falava, o que está acontecendo, Julian? Espera um pouco, o que está acontecendo? A hora que ela tomou um fôlego, ela falou assim, eu ouvi a voz de Deus falando comigo. E eu ouvi quando o Espírito Santo falava, né, comigo, que isso que eu quero fazer não é o que Ele tem para a minha vida. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo fala conosco. Ontem, quando nós estávamos na célula, eu ia ministrar a mensagem na célula do Robson, e eu levei o meu caderno. Ontem eu estava com um caderno, tá, gente? Eu não estava com as folhas assim, não. Eu estava com um caderno, a pregação escrita, e a gente começou a louvar a Deus, e louvando a Deus, a gente sentiu quando o Espírito Santo estava no nosso meio, que o Espírito Santo estava falando com cada pessoa ali, pessoas começaram a falar em línguas estranhas, e eu senti quando o Espírito Santo falou comigo, eu não quero que você pregue essa mensagem hoje. E é legal que naquela célula já é a segunda vez que isso me acontece. E eu estou pensando em não querer mais pregar naquela célula, porque toda vez que eu vou pregar naquela célula, eu me preparo, eu escrevo a mensagem, eu chego lá, aí Deus fala assim, eu não quero falar isso aqui hoje. O Espírito Santo fala aos nossos corações. Basta você querer. Basta querer, basta buscar. Mas buscar de verdade. Buscar e falar, Espírito Santo de Deus, fala comigo também. Eu preciso que você fala comigo. Atos, capítulo 13, versículo 2. Vamos ver qual que é a personalidade do Espírito Santo ali? Então a gente viu que em Atos 8, 29, o Espírito Santo é aquele que fala e aquele que manda. Atos 13, 2. E servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem falou? O Espírito Santo. Só que ali o Espírito Santo não falou com um só, falou com um grupo inteiro. Falou com um grupo dizendo, aparta-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo falou e o Espírito Santo fala aqui hoje também. Basta a gente estar atento para o Espírito Santo. Nós temos que entender que Ele tem vontade. Que Ele quer instruir as nossas vidas. Que Ele tem chamado para nossas vidas. É que muitas vezes a gente fica no automático. A gente fica no mecânico. A gente fica ligado, a gente coloca os nossos planos acima dos planos de Deus. A gente coloca as nossas vontades acima da vontade de Deus. A gente traça metas e quer cumprir aquelas metas. Mas fica a pergunta, qual é a meta do Espírito Santo para nós? Quais são os sonhos de Deus para a nossa vida? Eu não estou dizendo que o sonho de Deus para a sua vida é você parar com todo mundo lá fora, como a gente teve que parar, e vir aqui pregar e vir aqui louvar aqui na frente. Mas se o Espírito Santo de Deus quiser usar você para cuidar das crianças da igreja, aonde é que está você? Se o Espírito Santo quiser usar você para ministrar a cura sentimental na vida de um irmão, na vida de alguma pessoa, aonde é que está você? Se o Espírito Santo quiser te usar dentro da sua casa, aonde que está você? Aonde você está? Qual é a posição que você tem dado para o Espírito Santo de Deus na sua vida? A gente coloca o nosso emprego em primeiro lugar, a gente coloca a nossa vida secular em primeiro lugar, nós colocamos o nosso plano em primeiro lugar, a nossa viagem, o nosso estudo, a gente coloca tudo em primeiro lugar. Mas qual é o lugar do Espírito Santo na sua vida? Qual é a posição que ele ocupa? Vamos fazer um ranking? Teve um momento da minha vida que o meu ranking, em primeiro lugar, chamava-se trabalho. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, eu chegava em casa às 10 horas da noite. Não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para a esposa, não tinha tempo para a igreja, não tinha tempo para ministério, eu não tinha tempo para nada. E eu achava que eu estava na razão. Até eu entender que Deus tem que estar no primeiro lugar da minha vida. Até eu entender que quando eu e minha esposa, a gente se aproxima de Deus, a gente se aproxima um do outro também.
Porque nos últimos 12 meses a gente aprendeu um com o outro coisas que a gente nunca tinha aprendido, através do Espírito Santo de Deus. Eu fui entender que ela recebe o amor de uma maneira diferente. Uma vez eu ministrei na célula que nós tínhamos na sexta-feira, que nós seres humanos temos 5 maneiras diferentes de ser amados. E que cada pessoa é amada de uma maneira diferente. Eu fui entender que ela tem que ser amada recebendo um presente. E ela me cobrava e eu não entendia. E ela foi entender que eu sou amado quando ela faz algo trabalhando para mim, passando uma roupa, fazendo uma comida que eu gosto. E ela não entendia isso também. Mas o Espírito Santo nos fez entender que cada pessoa é amada de uma forma diferente. Amém, pessoal? Vamos continuar? Eu vou tentar, se eu ver que fica tarde, eu paro. O Espírito Santo, ele também é santo. O Espírito Santo, ele também é santo. Nós santificamos a Jesus Cristo. Nós santificamos a Deus Pai. Mas muitas das vezes, nós não santificamos o Espírito Santo de Deus que está juntamente com a gente. Através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através dos nossos relacionamentos, através das nossas escolhas. Muitas vezes nós não respeitamos o Espírito Santo. Nós não damos a devida santidade a Ele. Será que se Jesus Cristo estivesse nesse culto essa noite, nós teríamos desviado o nosso pensamento de tal forma quando muitas vezes nós desviamos? Eu sei que tem coisas que são importantes. Eu sei que tem coisas que estão em primeiro lugar. Eu sei disso. Mas muitas vezes nós abrimos o nosso celular no WhatsApp e abrimos grupos que não tem nada a ver com a igreja. E abrimos conversas que não tem nada a ver. Dentro da própria igreja nós tomamos atitudes que não deveríamos tomar. Dentro da própria igreja a nossa mente viaja de uma maneira que não deveria viajar. Será que se o Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo está, mas será que se em pessoa, em carne, Jesus estivesse aqui nesse momento, nós teríamos as mesmas atitudes? Muitas vezes nós não santificamos ao Espírito Santo. E o Espírito Santo faz parte da Trindade, a gente está vendo isso. Nós estamos estudando que Ele é um com Deus. Projeta para mim, fazendo favor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Esse Espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Aí a gente dá toda a atenção à presciência de Deus Pai. A gente dá toda a atenção e carinho à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Mas a gente não dá atenção nenhuma à santificação do Espírito Santo. A gente quer ser cheio do Espírito Santo, a gente quer pregar, a gente quer falar, a gente quer louvar. Nós queremos falar em línguas estranhas, interpretar línguas estranhas, fazer profecias. Mas nós não damos a santidade do Espírito Santo. Veja que eu falei para vocês agora há pouco, no início. Jesus, ele se coloca a um mesmo nível com o Espírito Santo. Jesus, ele se coloca a uma mesma altura dizendo, olha, eu vou, mas vai vir outro. Eu vou, mas vai vir outro. Projeta para mim João capítulo 14. João 14, 14. Não sai do note aí não. João 14, 14. Nós vamos ver do 14 ao 17. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardardes os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Jesus vai falar com o Pai. E Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, para que fique conosco para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não pode, olha lá, o Espírito Santo, tá? Que o mundo não pode receber porque não o vê, não o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Pessoal, o Espírito Santo está aqui. Quem está falando assim, seja morada, fica comigo. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo, a gente vai vendo na Bíblia, ele tem os mesmos atributos que Deus Pai, em muitos momentos.
Dos atributos dele é a soberania sobre nossas vidas. O Espírito Santo, ele é soberano sobre nós. Um outro atributo é que ele é onipresente. O Espírito Santo está aí com você e está aqui comigo também. E está lá no Japão com os japonesinhos. Está lá também, a verdade é essa. Essa é a realidade. E aí a gente não dá atenção para o Espírito Santo. A gente acha que não tem que dar atenção para ele. O Espírito Santo, ele é um com o Pai e também com o Filho. Projeta para mim Gálatas capítulo 4, do versículo 4 ao 7. Gálatas 4, do 4 ao 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. 7, para finalizar essa leitura. Assim, já não é mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo. Então eu volto a perguntar, qual que é a intenção, qual que é o que eu estou dando para o Espírito Santo? O que eu tenho procurado de dar atenção para o Espírito Santo? O que eu tenho feito com o Espírito Santo? E pessoal, com o Espírito Santo não se brinca. E nós acabamos brincando muitas vezes com o Espírito Santo, mas nós não podemos brincar. O Espírito Santo é a pessoa, como eu tenho ensinado, que une pai e filho em um vínculo de amor. Ficou difícil de entender? O Espírito Santo é a pessoa que une o pai e o filho em um vínculo de amor. Está difícil de entender? Ou vocês conseguem entender? Vou falar diferente. O amor do pai e do filho se revela a nós através do Espírito Santo. Ficou mais fácil? Então grava. O amor do pai e do filho se revela a mim através do Espírito Santo. O amor do pai e do filho se revela a mim através do Espírito Santo. O amor do pai e do filho se revela a mim através do Espírito Santo. Projeta para mim Atos capítulo 5, para a gente ver que com o Espírito Santo não se pode brincar. Nós não podemos brincar com o Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Continua. E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. 3. Disse então Pedro, Ananias, por que enche Satanás o teu coração? Para que mentistes ao Espírito Santo? Por que você mentiu para o Espírito Santo? E retiveste parte do preço da herdade. Versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste o desígnio em teu coração? Não mentiu para Deus, não mentiu para os homens, mentiu para Deus. Mentiu para o Espírito Santo, mentiu para Deus também. Mentiu para o Espírito Santo, mentiu para Deus também. Versículo 5, para finalizar. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. Aquele que mente para o Espírito Santo, aquele que tenta enganar o Espírito Santo, procura sua própria morte. Procura sua própria morte. Pessoal, bem rapidinho, eu já estou falando bastante, né? Eu quero que o pessoal fique bem ligado ali para mim, então, na projeção. O Espírito Santo na Bíblia ele tem muitos outros nomes. O Espírito Santo na Bíblia não é chamado somente de Espírito Santo. Projeta para mim, Mateus 3,16. Eu vou ir falando, você vai ter que ir bem rapidinho para mim. Mateus 3,16. O Espírito de Deus, Espírito Santo. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. 2 Coríntios 3,17. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade, Espírito Santo. O Espírito do Senhor é o Espírito Santo. João 14,16. Esse é o meu preferido. João 14,16. Consolador. Esse para mim é perfeito.
Esse tem o hino da minha conversão tem esse nome. Consolador. Se a Júlia puder louvar ele depois pra gente, louva ele depois pra gente. Esse é o hino da minha conversão, é hino de velho, tá, pessoal? É hino de assembleiano penteca. Efésios 1:13. Efésios 1:13. Espírito Santo da promessa. É o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da promessa. Romanos 8:2. Romanos 8:2. O Espírito de vida é o Espírito Santo. Então eu falo para vocês que o Espírito de Deus é o Espírito que está no nosso meio. O Espírito do Senhor está no nosso meio. O Consolador está conosco. O Espírito de promessa é o Espírito Santo. O Espírito da vida é o Espírito Santo de Deus. Vocês estão aprendendo um pouquinho sobre o Espírito Santo? Eu vou finalizar agora, então. Vou finalizar agora. O Espírito Santo é um espírito de obras. O Espírito Santo ele é um espírito de obras. 2 Pedro 1:21 para mim. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, ou seja, os homens que se separam do mundo, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Toda profecia de verdade, ela vem através do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Não é obra nossa, é obra do Espírito Santo. Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Eu vou parar por aqui, que senão vai ficar muito tarde. E num próximo culto a gente continua falando sobre o Espírito Santo. Ezequiel 2:2. Então entrou em mim o Espírito com E maiúsculo. Espírito Santo. Velho Testamento. Velho Testamento. Alguns lugares do Velho Testamento vai dizer assim, ó. E veio sobre mim uma porção do Espírito. Espírito Santo. Espírito Santo. Quando falava comigo, me pôs de pé e eu ouvi o que ele falava. Amém, pessoal? Eu vou encerrar aqui, senão fica tarde. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu vou orar por você. O Espírito Santo vai orar por você. Você vai orar, o Espírito Santo vai interceder pela sua oração ao Pai. Mas eu queria que a Júlia louvasse esse hino para mim. Filho. Um hino por nome Consolador. Damares? Damares. Quantos aqui conhecem Damares? É só os antigos, gente. É só os que cresceu dentro da igreja. É só os que dormiam debaixo do banco. Sabe? 1000 graus, 500 graus. Microfone da Julian, fazendo favor. Ó, esse espírito aí é um espírito diferente. Não é o de Deus não, viu? Que a Julian tá pedindo microfone. Projeta para nós, Consolador, Damares.